pergunta, elas merecem ser respondidas. Mas, quando parte de incrédulos, ao fazer perguntas em relação à manifestação do sobrenatural, é bobagem a gente explicar, é bobagem a gente atender. O incrédulo não há resposta que o satisfaz em suas perguntas, em suas interrogações. Então, eu creio que o Espírito Santo aqui é capaz de dar para mim e para você a resposta de todas as perguntas que nós temos em relação à doutrina de Jesus. Porque nós cremos, não é? O que ele responder, nós falamos amém para ela, né? Você lembra daquele mancebo? O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu, mas o satisfez? Não o satisfez. Ele não ouviu, não atendeu. E a resposta de Jesus, mesmo Jesus amando-o profundamente, não pôde livrá-lo de ir para o Hades, de ir para o inferno. Não é para o lago de fogo, né? Muitas pessoas pensam que quando as pessoas partem daqui para a outra dimensão, quando não vai para a sexta, vai para a quinta, mas não quer dizer que eles estão no lago de fogo. Quem está na quinta dimensão está numa casa de detenção, esperando por seu julgamento, né? E receber a sentença. Mas não tem ninguém ainda sendo lançado no lago de fogo, não. Amém? Vocês compreenderam? Compreendeu? E como é que você vai explicar? O incrédulo pergunta, explica para mim essa questão de Jonas passar 3 dias e 3 noites, foi? No ventre da baleia. Isso é conto. E você vai explicar isso? Você vai tentar explicar, é bobagem. É bobagem você entrar nisto, né? É a questão de você ler na Bíblia, aonde diz que Jesus, por mais de 2 vezes, ou por mais de uma vez, ou por 2 vezes, né? Alimentou 5 mil pessoas com 2 peixinhos e 5 pães. É um absurdo, né? Como é que explica isso, irmão? Tem jeito de explicar isso? 2 peixinhos e 5 pães alimentar 5 mil pessoas? Isso é conto. É conto do vigário. É conto do pastor. É conto do mestre, é conto do evangelista, né? É conto da Bíblia. O incrédulo não o satisfaz com a resposta, por mais que nós procuremos responder, né? É esse caso aí do Josué. Sol, detenha-te, lua. Aí vem o paradoxo. A menina chegou para o irmão Brano e disse: pai, como é que explica isso, pai? Eu aprendi lá na escola que o sol não move, move a terra. Como é que faz isso? A Bíblia diz que o sol parou. O senhor não acha que tem um negócio errado aí? Então, irmãos, é atrás das explicações, para pessoas incrédulas, não tem resposta. O que nós devemos fazer é somente crer.
atrás das explicações, ou atrás das perguntas de pessoas incrédulas, não satisfaz, só tem incredulidade atrás de cada pergunta que faz. Mas se você tem uma pergunta bíblica, e é um moço, uma moça, um senhor, uma senhora, que crê na Bíblia Sagrada, eu creio nela e creio até na capa dela. Creio na Bíblia, creio na capa da Bíblia, creio. É a mesma coisa dessas mensagens, dessas pregações do irmão Brana. Simples, humilde, mas quanto mais eu leio as mensagens do irmão Brana, mais a mensagem me faz crer na Bíblia. Eu vejo o quanto que o irmão Brana foi sincero, e ele foi sincero no púlpito, com os ministros, com a igreja, com as pessoas, né? O Brasil e o mundo. E o mundo. O irmão Brana não tem culpa nenhuma das pessoas ter idolatrado. Ele não tem culpa, não teve, né, culpa. Cada pessoa tem a sua forma, o seu jeito, né, de expressão, de expressar. E as pessoas têm suas interpretações. As pessoas interpretam a pregação, interpretam você adorar. Censura a pregação, censura a sua adoração. Censuras. Nós vivemos debaixo de interpretações e debaixo de censuras de pessoas incrédulas. De pessoas incrédulas. Mas eu não vou dar satisfação para incrédulos, e eu aconselho a irmã, o irmão também, não dar atenção para incrédulos, para ímpios, não é? Você já pensou o que você faria? O que você faria se você vivesse nos dias em que Jesus estava ali em Jerusalém e de repente o Tomé, você visse o Tomé ajoelhar aos pés de Jesus? O que você faria? O que você diria? Você teria tirado uma foto, ou filmado e colocado na internet e dito para todo mundo: olha aí os idólatras, olha aí o idólatra, idolatrando ao filho de José, idolatrando o filho de José. Então, as pessoas têm as suas conclusões. Eles tiram precipitadamente as suas conclusões e falam, não é? Falam. Mas, na verdade, o Tomé ajoelhou. Ele era um judeu, ele nunca faria isso se ele não estivesse visto na pessoa de Jesus, Deus. Ele ajoelhou ali e disse: Deus meu, e o adorou. Mas quem não tinha Jesus, não tiveram Jesus como Deus, é claro, tiraria foto, filmaria, colocaria na internet e colocava, né, aquilo como um arraso. Aquilo ali seria um escândalo. Então, eu tenho a revelação do que é idolatria, e você também deve ter a revelação do que é idolatria. Idolatria é tudo aquilo que toma lugar de Deus. Então, o que nós temos que dar a Deus, nós damos somente a Deus, não é? Mas o que nós damos para nossa mamãe, filho, em relação à mãe, será que é idolatria também? O amor, o carinho, o respeito em relação aos pais, em relação aos filhos, né? Em relação ao pastor, ao obreiro. A Bíblia diz assim: não toqueis nos meus ungidos e nem maltrateis os meus profetas. Deus tem um cuidado com os seus. Ele não gosta, Deus não gosta que os seus profetas sejam maltratados, seus ungidos
sejam desprezados, Ele não gosta. Então, nós devemos dar honra a quem merece honra. Amém? Ai de nós, vamos falar junto assim, ai de nós, se nós não tivéssemos tido profetas, apóstolos, evangelistas, pastores, durante todos esses 6.000 anos, se nós não tivéssemos tido aqueles 24 anciãos, né? 12 lá do velho, 12 aqui do novo, eles merecem e eles precisam de serem respeitados, e ai de nós se não respeitá-los, se não ter eles na história, né? Eles faz parte da nossa Bíblia, glória a Deus, né? Eles fazem parte da nossa Bíblia. E quando Deus tirou Israel do Egito e os levaram para a terra de Canaã, ai daquele povo se Deus não tivesse tido um Moisés. Ai daquele povo se Deus não tivesse usado um Moisés, que viveu 40 anos peregrinando com aquele povo pelo deserto, e por causa do povo ele não entrou na terra de Canaã. Mas Deus levantou um outro homem chamado Josué. E esse Josué, todas as vezes que ele ia falar com o povo, ele fazia o povo lembrar de tudo que Josué houvera falado, Moisés houvera falado. Então Josué, quando ele ia falar com o povo, ele lembrava o povo de tudo que Moisés houvera dito a eles. Agora, Josué estava ensinando o povo a idolatrar Moisés? Não, senhor. Então é bom nós termos a revelação do que é idolatria, para nós não desprezarmos o que Deus dá para nós. Amém? O irmão Brana disse que a igreja, o seu carro, o seu pai, a sua mãe, até mesmo o profeta, o apóstolo, o evangelista, pode se tornar um ídolo na sua vida. Mas desde a hora que você tem o que é revelação, o que você tem a revelação do que é um ídolo, você nunca vai ser idólatra. Dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, e dê honra a quem merece honra, né? Dê respeito, dê carinho, dê consideração a quem merece. Amém, igreja? Glória a Deus.